Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Porque gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório: exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia, e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adorariam, seria este seu destino para sempre. Eu me daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam:
Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Beda, o Venerável. Vou conduzi-la ao deserto, e aí lhe falarei ao coração. Mateus dá mais explicações que Marcos sobre a compaixão de Jesus, dizendo: cheio de compaixão, curou os seus doentes. Por que ter compaixão dos pobres e daqueles que não têm pastor é precisamente abrir-lhes o caminho da verdade, instruindo-os, é fazer desaparecer as suas enfermidades físicas, sarando-as, mas é também alimentá-los quando têm fome, encorajando-os a louvar a generosidade de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele pôs à prova a fé da multidão e, tendo aprovado, deu-lhe uma recompensa proporcional. Efetivamente, procurou um lugar isolado para ver se as pessoas tinham desejo de o seguir. E elas seguiram-no, tomaram a toda a pressa o caminho do deserto, não de burro ou em outro veículo, mas a pé, mostrando assim, com o seu esforço pessoal, a preocupação que tinham pela sua salvação. Por seu lado, Jesus acolheu esta gente fatigada, como Salvador e médico, cheio de poder e de bondade, instruiu os ignorantes, curou os doentes e alimentou os famintos, manifestando assim a alegria que lhe dá o amor dos que creem.